Operadores aritméticos são essenciais quando a gente está criando códigos em JavaScript. E eles são muito importantes na hora da gente desenvolver uma aplicação que envolve cálculos e processamento matemático. No JavaScript, a gente tem o operador de adição, que é o mais, o de subtração, que é o menos, o de multiplicação, que é o asterístico, o de divisão, que é o barra, e o operador módulo, que é o porcentagem, e eu vou explicar como eles funcionam. Seguindo as explicações anteriores, vamos criar variáveis aqui, já utilizando os operadores para fazer contas, né? Então, eu tenho aqui uma soma, eu estou fazendo 28 mais 2. Ela simplesmente vai somar os dois números. A gente pode fazer a mesma coisa com a subtração, também com a multiplicação, e com a divisão. Já o operador de módulo, ele é um pouquinho diferente. O operador de módulo, ele vai retornar pra gente aqui o resto da divisão, né? Então eu tenho 10 dividido por 3, porém, ao invés dele retornar aqui o valor da divisão, ele vai me retornar o resto, que seria 1. Esse operador aqui é útil pra gente identificar se valores são par ou ímpar. Já já eu vou dar exemplos, mas vamos printar aqui no terminal o valor dessas operações, né? Então eu vou puxar o terminal aqui, vou dar um node ponto e tá aqui os valores, né? 28 mais 2 é 30, 14 menos 3 é 11, 1009 vezes 2 é 2018, 10 dividido por 2 é 5, e o resto da divisão de 10 por 3 é 1. Vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês. Vou criar a variável x e vou atribuir 6 como valor nela. Vou criar a variável y e vou atribuir 4. Eu posso utilizar essas duas variáveis com os operadores aritméticos. Então eu vou criar o resultado aqui de x mais y e eu posso printar ele na tela e vocês notam que o resultado é 10. Eu posso também criar um cálculo aqui bem simples e a ordem aqui das operações matemáticas, elas seguem a ordem normal aí da matemática, né, que você aprende aí na escola, né? Se você colocar aqui a expressão entre parênteses, ela vai ser executada primeiro e depois ela vai executar o resto, né? Então aqui eu tenho x vezes 2 menos y. Então, se o x é 6, a gente vai ter 12 menos 4. E a gente pode printar o resultado também. E o segundo resultado aqui foi 8, né? Vamos supor que a gente queira aplicar um desconto a um valor de um certo produto, né? Então, a gente tem aqui o preço. Eu coloquei aqui como 340. Então, imagine que seja 340 reais. Eu tenho aqui a porcentagem de desconto que eu quero aplicar. Então, eu vou querer 25% de desconto nesse preço. Então, eu vou criar aqui uma variável que vai armazenar o tanto de desconto, né? E a gente só faz aqui um cálculo simples, que é o preço vezes a porcentagem dividido por 100. Então, o que a gente vai ter aqui é a quantidade de desconto que a gente deve remover do preço, né? E aí a gente pode criar aqui uma variável com o preço final e fazer o preço original menos o desconto. Então, a gente pode só printar isso aqui na tela, preço do produto, põe aqui o preço, valor do desconto, junto com a variável aqui, e o preço final, né? Então, vamos executar esse código para ver, e tá aqui, ó, o preço do produto é 340, o valor do desconto 85, e o preço final ficou 255, né? Então, 25% de 340 é 85, né? E a gente pode pôr aqui qualquer valor. Eu vou pôr um valor mais arredondado para vocês visualizarem melhor. Então, o preço agora vai ser 100 e eu quero 30% de desconto. Vamos executar. O preço final ficou 70, né? Se eu pôr 200, ainda assim com 30% de desconto, agora o preço final é 140. Então, a gente pode utilizar os operadores aritméticos aqui em conjunto, né? E armazenar tudo em variáveis. Vamos ver uma outra situação aqui. Vou criar uma variável chamada salário e ela vai receber aqui o valor que a pessoa deve receber por mês. Eu posso printar esse valor na tela, mas logo abaixo vamos printar alguns cálculos sobre esse salário. Eu quero saber quanto que a pessoa ganha em um ano. Então eu faço aqui o salário vezes 12, né? Se isso aqui é quanto ela ganha por mês, então a gente faz vezes 12 meses, né? Com isso a gente vai saber quanto que a pessoa vai ganhar em um ano se ela recebe 1.412 por mês. Então a gente pode executar e a gente vai ver que em um ano ela ganha 16.944. Vamos calcular quanto que a pessoa ganha por semana em um mês. Então a gente faz o salário dividido por 4, vamos executar, e por semana a pessoa recebe 353 reais, né? Vamos calcular também quanto que ela ganha por dia, baseando, é claro, nesse salário aqui. Então a gente vai fazer o valor dividido por 7 vezes 4, né? Nesse caso aqui, eu tô calculando quanto que a pessoa ganha por dia em 4 semanas, né? Então a gente tá contando aqui só com os dias que tem nas 4 semanas, e não no mês todo. Então vamos printar isso na tela, dar um node ponto, e por
por dia, ela ganha R$50,42, né? E tem muitos outros números decimais aqui, mas isso aqui não é muito importante agora. Agora vamos printar no terminal quantos segundos tem um minuto, né? Aqui eu criei uma string bem simples, né? Um minuto tem 60 segundos. Eu poderia colocar esse número aqui como uma string também, né? Mas vou deixar assim só para combinar com os próximos que a gente for fazer, né? Então, um minuto tem 60 segundos. Uma hora, ela vai ter 60 segundos vezes 60. Um dia vai ter 60 segundos vezes 60 vezes 24. Uma semana vai ter 60 segundos vezes 60 vezes 24 vezes 7. E um ano, 60 vezes 60 vezes 24 vezes 365. Vamos printar isso para ter certeza. E tá aqui todos os valores. A gente pode estar dando uma resumida nisso aqui para ficar melhor de entender, criando variáveis, né? Vamos colocar aqui quantos segundos tem um minuto e vamos criar uma variável de horas, que seria a quantidade de segundos em minutos vezes 60. A variável de dia seria a quantidade de segundos em hora vezes 24. E a variável aqui de semana seria a quantidade de segundos de um dia vezes 7. E a de um ano seria a quantidade de segundos em dias vezes 365. E aí a gente pode utilizar essas variáveis na hora de printar aqui na tela, né? Então a gente pode dar o nó de ponto aqui de novo e a gente recebe aqui o mesmo resultado, né? E esses são os operadores aritméticos do JavaScript.